Você pode ter sido uma pessoa incrédula nos anos anteriores, duvidou, riu, não acreditou na promessa. Mas se você acreditar agora, a partir de 2023, a sua história será reescrita. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa segunda-feira, começando a nossa semana. Leia aqui, por gentileza. Mais uma vez. A oração de Abacuque. Senhor, ouvi falar da sua fama. Faz de novo. Isso é forte, isso é poderoso. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ontem eu disse, eu já estabeleci aqui um propósito com vocês. Não pode entrar em 2023 com o mesmo espírito de 2022. Se entrar com o mesmo espírito, a gente já sabe no que vai dar. O resultado vai ser o mesmo. Não conte com sorte. Sorte, muita gente já descobriu que não tem. Não é verdade? Então você tem que contar com a sua fé. Então, para isso, você tem que estabelecer algumas coisas dentro de você. E ontem, por exemplo, eu fiz uma convocação para que todos nós possamos assumir um compromisso e ler a Bíblia inteira esse ano. Quem está nessa fé? E, vem cá, vou perguntar mais uma vez. Você quer ser mais sábio? A Bíblia te faz mais sábio. Quer uma visão ampliada? Quer inteligência? Quer o que está em Isaías 11:2, que é o espírito de sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento, fortaleza, conselho, espírito de conselho e temor do Senhor. Tem que ter sacrifício. O nível de comprometimento tem que mudar. Senão continua a mesma coisa. E é uma escolha. Então, tem coisas que nós já precisamos estabelecer. Eu quero terminar o ano mais sábio, eu quero terminar o ano com uma visão ampliada, eu quero revelações. Ler por ler não vai resolver. Mas se você parar e disser assim, Senhor, eu estou num propósito de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra, e eu preciso de revelações. Eu preciso de discernimento. Deus vai te dar revelações. Deus vai te dar discernimento. Muitas respostas que você precisa, você vai receber nesse processo de meditação. Então, começa. Estabeleça isso na sua vida. Eu quero ler a Bíblia, eu tenho leituras que eu quero fazer. Hoje eu ainda falava pela manhã. Quem tem mais dificuldade, adquira livros. Livros que vão contribuir, os livros da igreja mesmo, vai contribuir bastante para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, porque só tem uma coisa que vai te diferenciar esse ano. Gente mais capaz do que você está cheio lá fora, com mais habilidade, com mais conhecimento, está cheio lá fora. É graça e favor sobre a tua vida. Você precisa disso. Graça e favor. Você precisa do Espírito de Deus sobre a tua vida. Porque senão você vai ser mais um no meio da multidão. E ninguém quer ser mais um no meio da multidão. Estou certo ou errado? Então vamos lá. A nossa batalha é uma batalha de foco. Diga comigo, a minha maior batalha
É uma batalha de foco. Muita gente não consegue manter o foco. Pode prestar atenção que você começa, você diz assim, não, eu vou começar, eu vou meditar, eu vou pegar firme nos cultos, vou pegar firme nas reuniões, vou começar a orar mais, daqui a pouco você perdeu o seu foco. Então a grande batalha nossa é uma batalha de foco. Por isso que você tem que ajustar isso. O nosso maior desafio não é conquistar. Apesar de ser desafiador conquistar, a gente sabe disso, mas mais difícil do que conquistar é você estabelecer. É estabelecer a conquista. Esse é o ponto. Porque conquistar todo mundo conquista. Em algum momento você vai conquistar alguma coisa. Ah, eu quero ter o meu negócio, você vai ter. Eu quero me casar, eu vou casar. Eu quero adquirir meu carro. Eu quero comprar minha casa. Eu quero o meu apartamento. Eu quero ampliar os meus negócios. Em algum momento, dependendo da força que você colocar, você vai chegar lá. Mas esse não é o problema. O problema é estabelecer. Estabelecer o grande desafio. E se nós temos a tendência de nos acostumarmos, primeiro perde o foco, depois nos acostuma com o tempo da bênção. Muitas são as pessoas que se acostumam com a bênção, se acostumam com as coisas espirituais. E aí, quando se acostuma, nós precisamos nos lembrar que Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul, ele não fez um bom trabalho. Então, vou falar uma coisa com você hoje, presta atenção. Saul, diga comigo, Saul não fez um bom trabalho. Olha que coisa linda, ele foi ungido para reinar. Nós estamos falando de unção de governo. Ele foi ungido para reinar, ele não fez um bom trabalho. E aí, sabe o que Deus fez? O que Deus não tem problema para fazer. Deus substituiu. Diga comigo, substituiu. Deus tirou Saul, tirou do espírito que ele tinha dado a Saul, colocou um espírito em Saul. Por isso que eu falo, né? Quando a gente estuda a história de Saul, é lindo de se ver. É uma das passagens bíblicas que eu sou apaixonado por ela, é a unção de Saul. Eu uso demais essa passagem bíblica. Eu acho ela incrível. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito se apossaria dele, iria mudá-lo em um outro homem, o coração dele foi mudado. Quando o coração dele foi mudado, ele já estava no meio dos profetas, profetizando com profetas. Só que ele não manteve o foco. Ele perdeu o foco. E quando ele perdeu o foco, então ele fez o que Deus reprova. E aí Deus substituiu. Escolheu Davi, foi lá, mandou o profeta ir até a casa de Jessé e ungir Davi com a unção do óleo do chifre. Aí tem uma coisa linda. Diga comigo, Saul foi substituído. Diga, Davi fez sucessão. Substituição e sucessão. Pensa nessa palavra. Ninguém o tirou. Foi sucessão. Foi tão bom que houve sucessão. Foi tão poderoso que houve sucessão. Quer dizer, a unção que foi derramada sobre ele foi derramada sobre o filho. Para os mais conhecedores aqui, eu estou falando quem é o filho? Quem é o filho? Salomão. Sucessão. Diga a palavra sucessão. Então você não pode ser substituído, você tem que fazer sucessão. Grave uma coisa que esteja dentro de você. Deus não tem problema de fazer substituição. Todos nós somos chamados. Mas se Ele não puder contar conosco, se nós não tivermos um coração sensível, Ele não faz sucessão, Ele faz substituição. Não tem problema nenhum nisso. Então, Davi reinou sobre Judá e passou a reinar sobre Israel e conquistou territórios
grandes territórios, desapossando os inimigos. O reinado de Davi foi um sucesso. Você sabe que Davi, ele não perdia uma batalha e abriu o caminho para Salomão, que herdou o trono e fez sucessão. Aí, nós vemos uma coisa, nos dias de Salomão, a Bíblia diz que ouro e prata eram tão comuns, tão normais como pedras. Olha que coisa incrível. Era tão normal, tão comum, que era como pedra. Imagina, um reinado que tem tanto ouro, tanta prata, que é como se fosse pedra. Abundância daquilo. Mas, o que acontece? Que é o problema do foco. Ele se acostumou, o povo se acostumou com a fartura e se esqueceu de onde vinha a provisão. Se esqueceu a prosperidade, as bênçãos, de onde vinha. Deixa eu dizer uma coisa a você. Preste atenção no que eu vou te dizer e uma direção importante que eu vou te dar. Nunca se esqueça de onde Deus tirou. Sabe o que você deveria fazer de tempos em tempos? Voltar lá. Visitar os lugares por onde você passou. De onde Deus te tirou. Porque é muito fácil a gente se esquecer da bênção. Você sabia que os israelitas têm a prática de anualmente acampar no deserto? Você sabia disso? Eles têm a prática de anualmente acampar-se no deserto. Porque eles não podem se esquecer de onde Deus os tirou. Do tempo de deserto. Do tempo de escassez. Do tempo do maná. Que era só a provisão diária. E geralmente as pessoas se esquecem. Se esquecem facilmente, se acostumam com a abundância, com a prosperidade. E aí, parece que isso é uma coisa simples, normal, agora eu achei o caminho, não é. Se esquece que o que nos diferencia do mundo, diga comigo, é Deus. O grande diferencial é o que eu disse aqui, ó. Você pode ser competente, você pode ser capaz, mas você vai encontrar um monte de gente mais competente que você. Mais capaz do que você. Talvez até mais bem relacionado que você. E aí, o que você vai ter de diferencial? Se a unção de Deus, o favor de Deus não estiver sobre você, o que vai te diferenciar? Porque tem pessoas aí com um nível de capacidade elevadíssimo. Então, sem a segurança, a proteção do Senhor, como é que nós fazemos? Somos pessoas comuns. Eu não disse, estou dizendo isso todos os dias. Presta atenção. Diga assim comigo, cada país tem uma cultura. Cada país tem as suas leis. Então, outro dia nós pregamos, se você for alguns países da Europa, por exemplo, a Holanda, é liberado você fumar uma quantidade, ou portar uma quantidade de maconha. Pode transportar, tem uma quantidade lá. Quem já viu isso? Quem já viu? Quem já fumou essa maconha? Quem fumou essa maconha, gente? Agora, se você mudar de país, se você for, por exemplo, para Singapura, e você entrar com essa quantidade de maconha, você vai sair de lá. Aliás, você não vai sair de lá. E sabe o que vai acontecer com você? Pena de morte. Você não sai de lá. Aonde o senhor quer chegar com isso? Então, cada país tem uma lei, cada país tem costumes, cada país tem uma cultura. Correto? Nós somos cidadãos do reino. Por isso que eu estou dizendo, leia a Bíblia para você se tornar um cidadão do reino.
Leia a Bíblia para você aprender a cultura do reino. Leia a Bíblia para você aprender as leis do reino. Porque a Bíblia diz que nós somos cidadãos do reino. E se você não acredita nisso, para de fazer a oração do Pai Nosso, porque você não acredita. Porque o que diz na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua, assim na terra como é. Opa, mas no céu não tem bagunça. O céu não tem escassez. O céu é tudo perfeito. O céu é abundância. O céu as coisas funcionam. Então, nós precisamos, eu disse nos últimos dias, sai presidente e entra presidente, mas o reino é o mesmo. Entendeu? Entra presidente e sai presidente, mas o rei é o quê? O mesmo. Então, quando nós somos cidadãos do reino, nós somos, como a Bíblia ensina, nós somos representantes, nós somos embaixadores. Um embaixador, ele é mantido e sustentado pelo país que o enviou. Se você não acreditar nisso, você não vai buscar. Por isso que eu falo, oração, por que nós precisamos conhecer a Bíblia? Para fazer orações bíblicas. Por quê? O que está escrito aqui? Lê aqui de novo. Então, mas qual é a fama? Se eu perguntar para você, o que te impacta? O que você ouviu na Bíblia? O que você ouviu que Deus fez? Qual o milagre? Qual a operação que te impactou? Que trouxe essa fama para você? Deus fez. O que te impacta? Lê aqui. E se eu for além, deixa eu só ler aqui para você. Vamos lá. Abacuque 3, 1 e 2. Oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Diga comigo, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Olha como é forte. Eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então vamos lá, diga comigo, diga, Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faz conhecidas em nosso tempo. Diga, faz de novo, na minha vida, eu creio nisto. Se Deus fez na vida de Davi, não pode fazer de novo e fazer na sua? Se Deus fez na vida de Salomão, Ele não pode fazer de novo, no nosso tempo, na nossa época, só que agora na sua vida? Só que se você não crer para fazer oração, Deus responde oração, Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Se Deus respondesse necessidade, o mundo não teria necessidade. Coloque isso dentro de você, eu já estou te respondendo aqueles que gostam de dizer assim, se Deus existisse, não existiria o que nós vemos aí no mundo, esse caos, essa injustiça. Não, isso já é bíblico. Isso já é bíblico, isso tudo aconteceria. Agora, a Bíblia diz assim em Hebreus, o meu justo viverá pela... Você vai viver pela sua fé, não pela fé dos outros. Você responde pela sua fé, eu respondo pela minha fé, eu não respondo pela fé dos outros. Por isso que cada um de nós precisamos cuidar da nossa fé, investir em nossa fé. Deus, Ele fez uma vez e Ele pode fazer de novo. Você pode dizer isso? Diga para quem está do seu lado, diga, Deus fez uma vez e Ele pode fazer de novo. E a questão é que Ele está fazendo o tempo todo na vida daquele que crê. Ele está fazendo o tempo todo.
E ele dá condição, a pessoa que dá condição. Eu fiquei encantado outro dia, nós estávamos aqui na virada, e lembra de eu contar para vocês de uma pessoa que me mandou uma mensagem, e eu fui tocado no coração, eu fui tocado no coração, eu quis abençoar aquela pessoa. E quando ela me mandou aquela mensagem, uma mensagem tão simples, tão humilde, agradecendo, né, por algumas mensagens que eu postei, e falou fortemente ao coração dela, e eu, movido, eu falei para minha esposa, eu quero abençoar a vida dessa mulher, quero semear na vida dela. Falei para a Sibeli, entra em contato com ela, pede o nome da conta dela, que eu quero fazer uma semeadura na vida dela. E ela entrou em contato, passou, tal, eu fiz a semeadura na vida dela. Ela pegou aquele dinheiro, ela me mandou uma mensagem chorando, ela depois me mandou um vídeo. O que ela fez? Ela saiu, ela foi numa espécie de atacadão. Naquele atacadão, ela comprou farinha, como é que faz pão, gente? Fermento, farinha, e foi comprando todos os ingredientes para fazer pão. E aí, daquele dinheiro, ela já transformou, ela triplicou aquele dinheiro. Daquele dinheiro, ela já foi para outro valor. E ela veio virar o ano aqui conosco. Está até o testemunho dela gravado aí. Ela virou o ano, ela saiu do Mato Grosso e veio virar o ano conosco. Aí eu fiquei encantado. Aí ela também marcou comigo, porque queria fazer a catarse, colocar para fora tudo que precisava colocar e zerar a vida. Mas ela disse assim, bispo, que coisa incrível, como eu não conhecia esse evangelho. Eu não conhecia esse evangelho que vocês pregam, e eu comecei a acompanhar vocês, primeiro pela televisão, que começou a chegar o programa aqui, na época, depois eu descobri pelas redes sociais, e comecei a acompanhar, e participar de todos os propósitos, participar de todos os jejuns, e comecei a praticar a distância onde eu estava, e comecei a fazer aquilo que era direcionado, a profetizar, fazer declarações, ungir pela fé. Resumo da história, hoje a mulher que, quando me mandou essa mensagem, estava passando necessidade, morava numa casa caindo os pedaços, passando necessidade, hoje ela tem a sua casa, hoje ela tem o seu carro, e hoje ela está com todo o maquinário da panificadora dela. Todo o maquinário. Na época que ela me mandou as imagens, eu não lembro se eu mandei, se eu coloquei aqui para vocês as fotos dos pães. Coloquei, não coloquei? Coloquei, eu acho que eu coloquei. Coloquei, gente? Coloquei a foto dos pães, os pães que ela já começou a confeccionar, aquela coisa toda. E agora, há algum tempo, ela disse, eu não conhecia isso. Hoje eu comecei pela fé, ungir a casa que eu queria morar, e comecei, não tinha a mínima probabilidade, mas eu acreditei, ela dizia assim para mim, como pode, eu tirei um carro zero, bispo, como pode, nós vivíamos uma vida miserável, encostou o carro, aqui no estacionamento. Então, Deus faz, para de racionalizar, seja uma pessoa de fé. Se Deus faz de novo, espera aí, a Bíblia não diz que tudo é possível ao que crê? Sim ou não? Se Ele faz de novo, Ele não pode fazer na sua vida? Pode ou não pode? Ou você é mais vítima do que os outros? Porque tem isso também, você pode se achar mais vítima do que os outros. O vitimismo te acompanha, isso é libertação. Eu fiquei assustado com a história. Ela me contou a história dela, meu Deus, que história, que história. Aliás, poucas vezes na vida eu escutei uma história como essa, assustadora. Mãe morreu, o pai abandonou, o pai levou para um sítio, abandonou, a mãe, enquanto estava viva, por medo, por proteção, amarrava os pés no pé da mesa, e saía para trabalhar e deixava os filhos amarrados, aparecia gente para poder abusar, uma coisa louca, coisa que você fala assim, meu Deus, meu Deus. E hoje, vivendo uma outra história, uma outra realidade, Deus faz. Filipenses 4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, diga comigo outra vez, vos digo, alegrai-vos.
assim deve ser a vida de um cristão. Bicho, mas como é que eu vou me ligar? No Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos, diga comigo, quando o Senhor restaurou, lê essa palavra aqui. A sorte. A sorte. Quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, diga comigo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, o quê? Quem sai, diga comigo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, presta atenção, por isso, vou repetir aqui com muito amor a você. O dia que você estiver abatido, triste, desanimado, sem vontade de fazer nada, não pare. Levante-se, saia, vai semear. Bispo, mas não estou com vontade, vai sem vontade. Bispo, eu não estou bem, vai mesmo não estando bem. Quem sai andando e chorando, não é parado, andando e chorando, não é prostrado, andando e chorando enquanto semeia, diga comigo, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha que coisa poderosa. Por isso não pode se prostrar. Nós vivemos uma geração fraca, mimizenta, medicada, um povo que se prostra por pouca coisa. Não. Estou abatido, estou triste, estou sem vontade de fazer nada, faça sem vontade. Sai chorando, mas sai. Vai plantar, não para de semear. Por quê? Quem sai chorando, quem sai chorando, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, ou seja, as suas colheitas. O povo não sabia o que fazer e saiu declarando a esperança. O Salmo 126 foi um tempo de exílio, foi um tempo de escravidão, foi um tempo de dor. Esse salmo mostra a alegria de muitos quando saíram do cativeiro, do cativeiro babilônico para Sião. Estava lá, era uma alegria tão grande, que foi comparada pelo salmista como alguém que sonha. Não, isso não parece verdade. Não parece que nós estamos vivendo isso. Sair do cativeiro era algo impossível. Aquela realidade, apesar da promessa de restauração, parecia impossível. Mas tinha uma promessa. O Salmo fala de restauração, da sorte de Sião. É isso que Deus faz. Teve o tempo da desobediência, o tempo da desobediência levou ao cativeiro. Mas lá no cativeiro se humilharam diante de Deus, se prostraram diante de Deus, clamaram a Deus, se humilharam e Deus restaurou. O salmista vê a restauração e descreve como Deus mudou a sorte. Diga comigo, a sorte é a bênção de Deus. Então, quando Deus restaura a sorte, é a bênção sobre a vida da pessoa. Quando Deus restaurou a sorte, libertou aquele povo daquela escravidão, daquele exílio. O salmista relembra que o sentimento que o povo teve no dia que recebeu a notícia para voltar para casa, a Sião, a boca deles se encheu de riso. Quantas vezes a sua boca se encheu de riso? O que quer dizer isso? Os vizinhos, os povos vizinhos viam a alegria e dizia: veja o que Deus fez na vida deles, veja o que Deus fez por eles.
É isso que acontece. Deixa eu voltar àquela pergunta que eu fiz. De onde Deus te tirou? Você se lembra? Aonde você estava um tempo atrás? Sabe aquela frase? Que você não está onde você gostaria de estar, mas você já está muito longe de onde você estava? Está ou não está? Você não está aonde você gostaria de estar, nenhum de nós. Mas você já está muito longe de onde estava. Agora imagine se você intensificar da forma certa, em Deus, na fé, entendendo que o seu diferencial é Deus, que o grande diferencial na sua vida é Deus, é a graça, o favor dele sobre a sua vida. A nação de Israel entrou na terra prometida sob a liderança de Josué, e pela graça de Deus, Israel conquistou a terra, derrotando nações e povos muito mais fortes do que eles que viviam ali. E a Bíblia diz que não foi pelas habilidades deles ou as armas deles, foi pela bênção de Deus. O povo era maior e mais forte do que eles, mas a graça e o favor do Senhor fez com que esse povo se tornasse o poder dominante. Diga comigo, o poder dominante. A terra prometida que Deus havia jurado dar aos descendentes de Abraão se tornou a terra desse povo, porque Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Deus não faz promessas em vão. Por que eu comecei dizendo, começa diferente esse ano? Começa diferente, para que você possa ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Ontem eu fiz a chamada para meditação, quem fez hoje? Eu já fiz a minha hoje, e vou fazer à noite. Por quê? Por quê? Ó, para te ajudar, o que ele está fazendo aqui, ó? Bíblia 365 dias. Bíblia 365, a palavra de Deus em leituras diárias. É difícil? Sim ou não? Difícil é ficar no mesmo lugar, difícil é viver sofrendo, difícil é viver gemendo, difícil é olhar para tantas coisas e nunca conquistar nada. É verdade ou não é? Difícil é viver sendo roubado, difícil é viver infeliz, difícil é viver numa insegurança total. Isso é difícil. Com o passar do tempo, que o povo já estava desfrutando da terra prometida, eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito e passou a adorar outros deuses. E aí, misturou-se com os povos pagãos, adotou costumes que desagradaram o Senhor. Diga assim comigo, diga, as más companhias corrompem os bons costumes. Quem serão suas companhias esse ano? Quem serão? Então, para fechar o ciclo aqui, diga assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, as más companhias e as más conversações corrompem os bons costumes. O que vai sair da sua boca esse ano? Quem serão suas companhias? Quem serão suas amizades? Você quer uma vida nova, você tem que escolher. Porque os bons costumes são corrompidos com as companhias erradas. As palavras erradas, o que sai da sua boca é o que vai se cumprir. Cada palavra que sair da sua boca, você tem que dar conta dela. A Bíblia diz isso. Palavras têm poder. Palavras são bênção e palavras pode ser a grande maldição da vida de muitos. Então,
Vigie com as suas palavras. Tanto é que Tiago, capítulo 3, diz que o homem que tem um controle sobre a sua língua é a única passagem bíblica que fala da perfeição do homem. É o homem que tem controle sobre a língua. O homem que tem o controle no falar. Esse é o único perfeito. Treina isso. O juízo de Deus caiu sobre eles justamente por se associar às pessoas erradas. Por se aliar às pessoas erradas. Então Deus os expulsou da terra que já havia dado a eles com grande poder. Quer dizer, é como eu disse a você, Saul recebeu uma unção e se tornou o primeiro rei de Israel, mas ele foi substituído. Diga essa palavra comigo. Deus não tem problema com substituições. Ele pode facilmente substituir a mim, você, quem quer que seja. Os céus e a terra passam e passarão, a Bíblia diz. Mas as minhas palavras não vão de passar. O que está escrito vai se cumprir. Então é isso que nós temos que ter conosco. Aí, por fazer isso, fazer o que Deus reprova, foram presos os idosos, as crianças, morreram, a nação foi assolada, transformando-se numa terra arrasada, seca e infértil. Justamente por conta disso. O templo foi destruído, os muros de Jerusalém foram derrubados, a cidade não tinha mais segurança nem proteção. Por qual razão? Por se associar e começar a fazer coisas que Deus reprova. Qual é o lugar mais seguro para nós? Em Deus. Mas eu vou dizer a você, o lugar mais seguro é em Deus, mas é o lugar da fé. Se você está na fé, você está seguro. Se você está na fé, você está seguro. Quando Pedro saiu, estava lá o Jesus caminhando sobre as águas na tempestade. Jesus vem caminhando sobre as águas, e Pedro e os discípulos olham aquilo, acham que é um fantasma, que o medo distorceu a visão deles. O Senhor disse, não tema, sou eu. Mas se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor. O Senhor disse a Pedro, venha. Ele desceu das águas, ele desceu do barco, começou a caminhar sobre as águas. Qual era o lugar mais seguro naquele momento? Caminhando sobre as águas, olhando para Jesus. Quando ele começou a afundar, quando ele tirou os olhos de Jesus, porque quando ele desceu e começou a caminhar, a tempestade já estava lá. É uma palavra que nós falamos ontem, nunca questione seus passos de fé, questione a fé que você está vivendo agora. Porque é muito comum a gente ouvir pessoas falando assim, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter abrido esse negócio, eu não devia ter dado esse passo de fé, eu não devia, porque olha agora o que está tudo errado. Não. O problema não é quando você deu o passo de fé. O problema é a fé que você está praticando agora. Esse é o problema. Geralmente a gente quer questionar os passos de fé. Eu não devia ter feito. Não, devia, mas eu devia ter permanecido focado. Eu devia ter permanecido com os meus olhos focados no Senhor Jesus. Eu precisava. Quando eu comecei, eu já comecei. Quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, já estava lá o vento forte. Já estava lá. Mas o texto é claro, o que ele fez? O vento soprou, ele fez assim, Ele foi olhar para o vento. Quando ele olhou para o vento, o que aconteceu? Ele fez o quê? Afundou. Ele teve medo e o medo anulou a sua fé. E ele afundou. Então, os judeus perderam tudo que já tinha conquistado. Foram levados para a Babilônia como escravos. Ali deixaram simplesmente os mais idosos, os pobres, os fracos fisicamente, que foram deixados ali porque não tinha necessidade, então deixa esse povo aí. 70 anos de cativeiro. Por que os 70 anos de cativeiro? Porque fizeram o que Deus reprova. Não era para ser assim. Você sabe, geralmente, por quem nós somos derrotados? Por quem? Por nós mesmos.
Quando perde o foco. Perdeu o foco, você começa a entrar no caminho da derrota. Enquanto nós estamos focados, quando eles foram levados para lá, eles ficaram sem templo, sem terra, sem oferecer sacrifícios, sem sacerdotes, sem rei. Mas Deus continuou cuidando deles ali. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É a dica que eu estou te dando. Você está escutando eu te contar uma história, ou você já está processando dentro de você, e você já está absorvendo e sabendo o que Deus está falando com você? Porque a palavra sai para o coletivo, mas ela chega ao indivíduo. Se ela não chegar, e hoje você sair dessa reunião aqui sem nenhuma decisão, lamentavelmente você perdeu seu tempo aqui dentro. Esse é o problema, já estou te dando a dica. Ah, o fulano frequenta a igreja faz quantos anos? É, sem foco. Nunca tem um propósito. Ouve por um ouvido e sai no outro. Porque gente focada, todos os dias aprende um pouco. Todos os dias, toda mensagem, porque você sabe que toda mensagem, esse culto não serve para mim, todo culto serve para todos nós. Toda mensagem fala com todos nós. Só que o problema é que nós saímos e não colocamos em prática. E aí, nós fazemos aquilo que a Bíblia, não misturamos com a fé a palavra. Tem um texto bíblico que diz, a palavra de nada aproveitou porque não foi misturada com a fé. Se a palavra não for misturada com a fé, não tem proveito. Não vai render. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Diga comigo, como são felizes todos os que nele, o quê? Como são felizes todos os que nele esperam. Por anos, esse povo ia ali para as margens do rio da Babilônia chorar a saudade de Sião. Acho que foi a semana retrasada que eu coloquei a canção aqui para vocês, né? Saudade de Sião, que muitos dançou na discoteca e não sabia que era. Os mais velhos dançaram essa música nas discotecas e não sabia que era o lamento, o choro desse povo no tempo do exílio. A alma deles estava angustiada e sonhava em voltar à terra prometida. Mas chegou o tempo da restauração. Sempre chega. Nós vemos o Senhor restaurando a vida deles, porque eles deram passos de fé. Diga comigo, a restauração acontece quando damos passos de fé. Você sabe, eu falei algumas coisas e se serve de exemplo, estou mandando você fazer não. Não estou mandando você fazer, só estou te contando porque eu quero que você seja testemunha. Certo? Estou só te contando porque eu quero que você seja testemunha. Eu disse, eu quero um ano diferente. Então, eu já tomei decisões diferentes. Eu já comecei o ano fazendo coisas diferentes. Meu ponto de partida, meu primeiro dia do ano foi em jejum. Para a nossa noite da virada, eu me alimentei 7 horas da noite, entrei em jejum, virei com vocês e fui para casa em jejum, em oração, passei o dia em jejum e oração, dando o primeiro dia ao Senhor. Comecei o ano fazendo propósitos e sacrifícios de ofertas que eu não tinha feito ainda. Porque eu creio nessa palavra. Eu creio. Na unção que Davi recebeu,
na unção que Salomão recebeu. Sabe por quê? Depois pega a tua Bíblia, vai estudar e veja como foi a unção de Saul. A unção de Saul foi com a taça. A unção de Davi foi com o chifre. A unção de Saul não foi a unção de autoridade e governo. A unção do chifre é governo, unção de governo. Ninguém nunca tirou Davi desse lugar, dessa posição. Já Saul perdeu e perdeu rápido. Quando nós queremos um ano diferente, nós já entramos com um espírito diferente. Desde dezembro, de 1º de dezembro, eu estou dizendo uma frase a vocês, que o ano novo é o quê? O ano novo é o quê? Diga assim, o ano novo sou eu. Diga, o ano novo começa em mim. Então, se dentro de você não começa esse ano novo, ou seja, mudanças estabelecidas, eu disse, o que você vai ler? Como é que você vai ler? Você vai meditar? Quais os livros que você vai ler? Quais serão as suas amizades, suas companhias? Qual o teu nível de comprometimento com Deus? Como é que você entrou esse ano? Hoje nós já estamos no dia? Já passou bastante tempo. Já passou bastante tempo. Daqui a pouco nós já estamos terminando janeiro. E quando nós não tomamos essas decisões internas, já no primeiro mês nós já sabotamos um ano, que tudo que começa mal termina mal. Então tem que começar bem. É o começo que manda. Por isso que eu já comecei com vocês um ano em dezembro. Em dezembro. Vamos tomar as decisões que nós precisamos tomar em dezembro. Ah, bispo, mas eu não tomei em dezembro, então toma agora, está no começo do ano. Quero um espírito diferente, quero uma comunhão diferente, quero uma unção diferente, quero uma fé diferente, eu quero resultados diferentes. O diabo ele não desiste. Diga essa palavra comigo, o diabo não desiste. Então a palavra para você, não seja vencido pelo diabo. O papel dele é te tentar, você não vai ser mais tentado do que ninguém, você vai ser tentado. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que diz assim, o diabo luta muito comigo. É verdade. Mas não é só com você. E quanto mais fraco você se torna, maior será a sua luta. Sabia? Porque ele já sabe que é fácil. Quando ele sabe que o negócio é difícil, que já ali já está imunizado, já não vou perder tempo com isso. Então, o papel dele é tentar, o seu papel é não cair nas tentações. O papel dele é roubar o teu foco, o teu papel é não permitir que ele roube o teu foco. Se você desistir, se você parar, jamais vai desfrutar do que Deus preparou para você e para a sua família. Coloque isso dentro de você. Eu sempre digo, há anos eu uso uma frase, as pessoas não perdem, as pessoas desistem. Quem não desiste não perde. Mas geralmente as pessoas desistem. Então, vai haver uma luta? Vai. Mas você já sabe que vai ter. E você vai manter seu foco. Por que eu estou chamando vocês para esse nível de comprometimento? Porque vai te manter focado. Vai te manter em alerta. Vai manter o espírito, você em espírito e o Espírito de Deus falando com você. O tempo todo. O que nós falamos dos 7 Espíritos do Senhor? Dos 7 Espíritos do Senhor, você sabe falar quantos? Sei lá, nem sabia que tinha 7 Espíritos, bispo. Achava que era um só. Vamos lá. Sabedoria, inteligência, conhecimento, conselho, fortaleza, temor do Senhor. Os 2 principais aqui, começa com sabedoria e fecha com temor. O que está no meio aqui depende dos 2. Então preste atenção, preste atenção. Vamos visualizar você, cheio de sabedoria, mas uma sabedoria que vem do alto.
capacidade para tomar decisões, discernimento para tomar decisões, inteligência, conhecimento revelado, força, poder, espírito de fortaleza. Porque Davi era pequeno, ninguém vencia Davi. Porque o Espírito do Senhor se apossou dele. Está lá em 1 Samuel 16. O Espírito se apossou. Então, um espírito de fortaleza. Você vê que aquele garoto era um gigante por dentro. Forte, corajoso. Espírito de conselho. Quem era o conselheiro dele? O Senhor. Tinha o profeta? Tinha, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Senhor, eu devo ir à guerra. O Senhor falava, vai. Dava até estratégia da guerra. 7 espíritos. Volta aqui. Diga comigo, Senhor, ouvir. Diga. Mas agora na minha. É isso que você tem que falar. Davi está aqui? Hã? Sim ou não? Quem está aqui agora? Somos nós. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Então, Deus faz de novo. Agora, na vida de quem? Na nossa. Ela será habitada e das cidades de Judá elas serão construídas. E de suas ruínas eu restaurarei. Que diz acerca de Ciro? Diga comigo, ele é o meu pastor. E realizará, diga comigo, tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída e do templo sejam lançados seus alicerces. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele. Diga comigo, preste atenção que eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Ciro não conhecia o Senhor. Ciro era um ímpio. E um ímpio que Deus escolheu. E um ímpio que Deus ungiu. E deu poder a esse cara para dominar as nações. Porque sabia que esse cara ia fazer o que Deus determinou que ele fizesse. Ele foi um instrumento para restaurar Jerusalém. Ele foi um instrumento não só para restaurar, mas ele investiu financeiramente na restauração de Jerusalém. Então, Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, diga comigo, para subjugar as nações diante dele. Quer dizer o quê? Ninguém vai dominar esse cara, ele vai dominar todo mundo. E arrancar a armadura dos reis. Os reis confiam nas suas armaduras, ele vai arrancar todo mundo. Diga comigo, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Olha que coisa incrível. O maior império era o Império Babilônico. Ele ia entrar e ia dominar. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Derrubarei as portas de bronze. E romperei as trancas de ferro. Sabe o que significa isso? Diga comigo, não haverá portas fechadas. Para pensar, não existirá porta, por mais existente que seja, não haverá portas fechadas. Eu vou arrancar as portas de ferro, as trancas de ferro, eu vou arrebentar com isso. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel,
eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do sol nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Diga aqui comigo. Diga: Senhor, ouvi falar da sua fama. Faz de novo. Deus não levantou Ciro de forma poderosa? Deus não deu poder a ele para subjugar, para dominar, para reinar? Ele não pode fazer de novo? Ele não pode dar a você? Sabe qual era o propósito? A gente sempre fala, prosperidade tem propósito. Sabe qual era o propósito? Ele seria um instrumento para libertar Israel do exílio, e ele seria o instrumento para financiar a restauração de Jerusalém. Ele não conhecia Deus, só que o dia que ele ouviu que tinha uma profecia com o nome dele, que estava escrito, já havia sido profetizado, mesmo antes dele nascer, que ele foi ungido, levantado, que ele nasceu para cumprir com aquele propósito, aquilo entrou dentro dele. E ele fez tudo o que Deus determinou. Foi incrível. Amém, pessoal? Por isso, é importante, eu sempre falo sobre isso. Eu acredito que Deus tenha propósitos muito grandes com muitos de vocês. Muito grandes. Por isso que você não pode perder o foco. Por isso que você tem que manter o foco na única coisa que pode realmente fazer com que esse propósito se cumpra na sua vida. É em Deus. Para de se distrair com besteira. Mantenha o seu relacionamento com Deus. Deixa Deus te usar para coisas grandes. Ele quer fazer isso. Não viva uma religião. Religião vai te matar. Religião vai te matar. Vai matar a sua fé. Viva um relacionamento com Deus. Tenha intimidade com Deus. Para que Deus, você fala com Deus e Deus fala com você. Você discerne o que Deus está falando, para onde Ele está te conduzindo. Esse ano, eu acredito, é um ano que nós começamos o ano, a nível nação, não começamos um ano fácil. Mas é nesse tipo de cenário que Deus gosta de operar. É nesse tipo de cenário que Deus age. Por isso nós precisamos manter o nosso foco. Senhor, eu quero viver tudo isso. Eu quero viver essa glória, eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero os 7 Espíritos do Senhor sobre mim. Eu quero o Senhor como meu conselheiro. Eu quero a força que vem do Senhor. Você vê que as outras nações olhavam para esse povo e diziam assim: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles mesmos olhavam assim: Deus fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Deus quer fazer por você. Deus quer fazer pela sua família. Deus libertou esse povo de um cativeiro, do cativeiro babilônico, que era um cativeiro político. A nossa libertação não é diferente. E mais, Deus nos libertou da escravidão do pecado. Não é simplesmente a escravidão do cativeiro político, não, da escravidão do pecado. Nós fomos resgatados na cruz das garras do diabo. Vida abundante foi o que o Senhor Jesus nos deu. Você acredita nisso? Sabe de uma coisa? Sabe como é que Deus faz na vida de uma pessoa? Hoje eu falava sobre isso pela manhã. Quem mora em São José do Rio Preto?
Não tem dia. Há dias que chove só aqui. E não chove lá no teu bairro. Não é verdade? Tem dias que você fala assim, às vezes nós estamos na mesma cidade, às vezes a distância a gente vê a chuva ali no Iguatemi, aqui está sequinho, não está chovendo. Aí você está numa outra região, você fala, nossa, está chovendo lá no bairro tal, e não está chovendo aqui. Ou está chovendo aqui e não está chovendo lá. Você fala com uma pessoa, está chovendo aí? Não, ixi, aqui está derramando. Às vezes, tem sol aqui, está chuva lá. Sabe o que significa isso? Deus pode derramar chuva de bênçãos em pontos isolados. Chove ali, chove na tua vida, chove na tua empresa, chove no teu negócio. Mas agora não precisa de chuva, agora precisa de sol. O sol resplandece lá. É assim que acontece. Porque a sorte é a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Na época do Egito, tinha trevas ali, do lado de lá da cerca, e luz aqui. A casa do vizinho tinha trevas, na casa do justo tinha luz. O gado do egípcio morria, não morria uma cabeça do povo de Israel. Lê aqui. Faz. Mas aonde? Na minha vida. Planta, filho. Começa a plantar. Ah, eu estou chorando hoje, estou desanimado. Sai chorando, sai andando e plantando. Lê aqui comigo. Lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias, os acharás, ou acharás. Diga comigo, quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Diga comigo, pela manhã, semeia a tua semente. E à tarde, não retires a tua mão. Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente. Semeia, planta, não para de plantar. Plante em oração, plante em jejum, plante em trabalho, plante em dinheiro, plante. Jeremias 32:11. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Leia aqui comigo, diga comigo, nada é difícil demais para ti. Realizar sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje. Diga comigo, continua a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles essa terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde mana leite e mel. Eu sou o Senhor. Diga comigo, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Responda se você for corajoso. Há alguma coisa difícil demais para mim? Eu gostaria muito que isso entrasse no seu coração como entrou no meu. Porque eu estava lendo sobre a história de Sara, no capítulo 18 de Gênesis,
E quando o anjo do Senhor veio a Abraão e reforçou a promessa, falando com Abraão, Sara estava ali escutando. Diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram velhos de idade bem avançada. Sara tinha passado, diga comigo, Sara tinha passado da idade de ter filhos, quer dizer, passou da hora, passou do momento. Por isso riu consigo, leia ali, riu consigo, quando? Então presta atenção. Ri consigo mesmo quando pensou. Riu consigo mesmo quando pensou. Pensamento tem voz para Deus. Por isso que você tem que combater já no pensamento. Pensamento tem voz. Deus ouve. Aí, depois de estar velha e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Olha o que ela está falando. Agora, depois de tanto tempo, agora de idade avançada, eu vou ter esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, diga comigo, Sara teve medo. Por isso, lê aqui, ó. Por isso, Sara teve medo, por isso, não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Sabe, o que é lindo nisso aqui? Que eu ainda disse assim hoje pela manhã: está na hora de você reescrever a tua história. Deus quer reescrever a tua história. Sara se arrependeu, Sara amadureceu. Diga comigo, Sara se arrependeu, Sara amadureceu. E aí, olha que coisa incrível, é a mesma história contada agora no Novo Testamento. Hebreus 11 diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, diga comigo, recebeu poder para gerar um filho. Recebeu poder, diga comigo, recebeu poder para gerar um filho. Lê o resto, por favor. Reescrita a história dela. Nova história. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Não tem registro da Sara mentirosa? Não tem registro da Sara que duvidou? E sabe o que quer dizer? Que você pode ter sido uma pessoa incrédula em 2022, que você pode ter sido uma pessoa incrédula em 2021, pode ter sido uma pessoa incrédula em 2020, 2019, você pode ter sido uma pessoa incrédula nos anos anteriores, duvidou, riu, não acreditou na promessa, mas se você acreditar agora, a partir de 2023, a sua história será reescrita. Deus vai reescrever a sua história, e o registro que vai ficar é de alguém que recebeu poder para gerar, poder para viver os sonhos, poder para viver tudo aquilo que Deus te prometeu, poder porque considerou fiel aquele que prometeu. Fique em pé, por favor. Isso tem que entrar dentro de você. Vai ser o mesmo de 2022? Sim ou não? Vai ser o mesmo de 2021? É você que vai dar condições a Deus de reescrever a tua história. Não está escrito, ela duvidou. Não está escrito, ela mentiu. Não está escrito, ela foi incrédula. Não está escrito, está escrito que ela creu. Uma nova história. Um novo tempo. Deus não quer saber. Como disse, você pode ter sido uma pessoa até o ano passado.
Diga comigo a palavra, até o ano passado. Que parece que faz muito tempo, mas foi a semana passada, né? Até a semana passada, o ano passado, você pode ter sido um incrédulo, duvidou. Quando você escutava uma promessa, você dizia, não é para mim. Eu não sei se, parece que passou da hora, passou do tempo. Ela também achou que havia passado do tempo. Ela achou que havia passado da hora. Mas quando ela creu, ela amadureceu, ela teve por fiel aquele que havia prometido, ela recebeu poder. Diga comigo, ela recebeu poder. Poder para viver aquele sonho. Poder para gerar aquele filho. Talvez o seu filho seja literalmente um filho, seja o teu negócio, seja a tua empresa, a ampliação dos teus negócios, a tua casa, o teu apartamento, esse seja o teu filho, teu sonho. Talvez esse seja o teu sonho. Ele recebeu poder para gerar. E não menciona a incredulidade. Nem Hebreus, nem Romanos 4, a partir do 17, não menciona isso. Menciona que creram contra a esperança, que teve por fiel aquele que havia prometido, acreditou que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Por isso lhe foi imputado como justiça. Então está na hora de virar a página. Reescrever, deixar Deus reescrever a tua história. Tem a Sara do Gênesis e tem a Sara do Novo Testamento. Mas a Sara de Gênesis ficou lá, que duvidou, que foi incrédulo. Aqui em Hebreus, a Sara que teve por fiel, a Sara que recebeu o poder para gerar. Assim diz o Senhor: assim como eu trouxe toda esta grande desgraça a este povo, também lhes darei, diga comigo, a prosperidade que lhes prometo. Você está achando que é assim? Vamos lá, vamos falar. Tudo que o homem planta, ele não colhe. Você já não plantou coisa ruim e colheu coisa ruim? Quem já plantou coisa ruim e colheu coisa ruim? Quem? Graças a Deus que tem uns aqui que não, né? Nunca colheu nada ruim? Nasceu em berço cristão, hein? Se você plantou coisa ruim e colheu coisa ruim, você não vai colher coisa boa a partir do momento que você está plantando na fé. Você viu? Volta o versículo, por favor. Assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo por causa da desobediência, eu avisei antes, mas eles não ouviram, também lhe trarei a prosperidade que lhes prometo. Eles escolheram, foram punidos, foram, mas agora chegou o tempo de prosperar. Diga essa frase: chegou o tempo de prosperar. Diga: eu já fiz muitas colheitas que não foram boas, mas chegou a hora de fazer boas colheitas. De novo serão compradas propriedades nesta terra da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas, por prata e escrituras serão assinadas. Diga comigo: propriedades serão compradas. Diga: escrituras serão assinadas. Feche teus olhos. Gostaria que você visualizasse você assinando escrituras. Escritura da tua sede própria, a escritura da sua casa, a escritura do seu apartamento, a escritura do seu sítio, da sua fazenda, sei lá o que você quer. Eu quero que você veja isso, porque o Senhor diz: propriedades serão compradas, por prata e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá e nas cidades dos montes, da Cefalá e do Negueb,
porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Deus vai restaurar a sorte de muita gente aqui, gente. Deus é um Deus grande e temível. Lembre-se de tudo que Ele já fez na tua vida. Lembre-se de onde Ele tirou. Apresente as suas firmes razões. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. O diabo vai tentar tirar o teu foco, e a tua função é não deixar ele te tirar do foco mais. A Bíblia diz: não há nada difícil para Deus. Nos dias de hoje, o Negueb não é mais um deserto seco, e é um lugar que tem vida, florido. Sua vida também não será mais uma terra seca, escassa, bagunçada. A tua vida será uma vida abundante, um manancial. Deus vai derramar, transformar o deserto no manancial. A palavra de Deus sempre se cumpre na vida daquele que crê. Então sua função é crer. Acredite, tome posse da promessa. Deus está fazendo promessas lindas. É ano de virada, é ano de transformação. Se mudarmos as sementes, se crermos, Ele também nos dará prosperidade, a prosperidade que Ele tem nos prometido. Deus abriu o mar, Deus abriu o mar através da fé de Moisés. Pela ordem de um homem, o sol e a lua parou, o Jordão se abriu, o povo atravessou, curas aconteceram, libertações, épocas e tempos, em nome do Senhor Jesus, diferentes, essas coisas aconteceram. Deus faz de novo. Deus faz de novo. Ele vai fazer agora na nossa época, Ele vai fazer no nosso tempo. Deus prosperou, Deus honrou, Deus curou, Deus exaltou, Deus libertou. Coisas incríveis o Senhor já fez na sua vida, e Ele vai fazer de novo em proporções maiores. Acredite, tome posse, tome posse. Neemias não permitiu que nada tirasse o foco dele, e ele restaurou aquilo que estava em ruínas. Esther, a órfã exilada, de repente teve um chamado e foi guardada por Deus, favorecida, grandemente honrada, para cuidar do povo de Deus. Deus vai te levantar como uma Esther, Deus vai te levantar como um Davi, Deus vai te levantar. Veja quantas coisas o Senhor fez na vida do seu povo ao longo da história. Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo. Fala aí, eu acredito, Senhor. O Senhor pode fazer de novo. O Senhor pode fazer na minha vida. O Senhor faz na vida daquele que crê, que se coloca à disposição dEle. Ele faz, e Ele vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Você ouviu hoje da fama do Senhor, você ouviu tantas coisas poderosas, e o Senhor realiza de novo. Nós estamos ouvindo, Deus vai mudar a sua sorte. Se você crê, Deus vai fazer chover bênçãos na sua vida. O Senhor vai fazer chover bênçãos. O Senhor vai encher a sua boca de riso, vai restaurar tudo que foi arrasado pelo mal. Deus vai restaurar. Levante-se com fé, creia, em nome do Senhor Jesus. Deus faz de novo hoje. Deus não mudou, nós é que mudamos, tomamos rumos errados, mas Ele faz, em nome do Senhor Jesus. Ainda que com lágrimas, continue semeando, dando passos ousados de fé. Você vai fazer a colheita será grande, em nome do Senhor Jesus. Plante sem cessar, plante corajosamente. Deus vai fazer de novo. Você já chegou até aqui. Talvez era impossível você ter chegado até aqui. Diga isso a Deus agora na tua oração. Senhor, um dia parecia impossível chegar aonde eu cheguei, parecia impossível chegar até aqui, mas eu cheguei, e o Senhor pode me levar muito além. No tempo certo, você estará com os feixes em suas mãos, o sorriso nos seus lábios. Deus vai fazer você florescer, você florescerá. Se crer, será como um sonho. Deus faz de novo. Será como um sonho, será como um sonho, será como um sonho, mas vai ser verdade. Será como um sonho, mas é verdade, em nome do Senhor Jesus.
Deus vai restaurar. Creia nisso e toma posse agora. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor. Eu acredito nessa palavra. O Senhor vai fazer de novo e vai fazer no meu tempo, vai fazer na minha vida, vai fazer na minha empresa, vai fazer nos meus negócios. Eu creio, Senhor, no ano mais glorioso da minha vida, o ano mais extraordinário. Não importa como foi. Seja Sara agora do Hebreus. Seja Sara do livro de Hebreus. Larga a Sara que duvidou, a Sara da incredulidade lá no Velho Testamento. Entra agora com um novo espírito. Eu serei a nova, a minha história será reescrita. Deus vai reescrever a tua história e vai ser uma história de fé, uma história poderosa que vai inspirar muita gente, em nome do Senhor Jesus. Creia. Creia. Qual a escritura você vai assinar esse ano? Qual a escritura que você vai assinar? Diga. Eu vou assinar a escritura da minha casa nova. Eu vou assinar a escritura da minha empresa, do meu negócio, a minha sede própria. Eu vou assinar a escritura, em nome do Senhor Jesus, a escritura daquele imóvel, do meu rancho, da minha chácara, do meu terreno, em nome do Senhor Jesus. Eu vou assinar a escritura, em nome do Senhor Jesus. Escrituras serão assinadas. Escrituras serão assinadas. Creia nisso. Nós vamos ver o testemunho, nós vamos ouvir os teus testemunhos, em nome do Senhor Jesus. Creia, toma posse, em nome do Senhor Jesus. O documento do teu carro, o documento das tuas doações, serão grandes as tuas doações esse ano, porque Deus vai te prosperar grandemente. Deus vai derramar sobre a tua vida abundantemente, poderosamente, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Eu quero determinar e profetizar sobre a vida desses homens, sobre a vida dessas mulheres, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz na vida do teu povo. Faz agora, Senhor. É do nosso tempo, da nossa época. Faça, meu Pai, glorifica o teu nome. Nós vamos na contramão. Nós vamos contrariar todas as previsões negativas. Nós vamos contrariar todas as previsões negativas serão contrariadas. Todas as previsões negativas serão contrariadas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Deus, o Senhor vai encher a boca desse povo de riso. Oh, meu Deus, muita gente vai olhar para ela e vai reconhecer e dizer: grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor fez por eles. Eu creio, Senhor. Visita a empresa, visita o local de trabalho, usa pessoas. O Senhor levantou Ciro para favorecer o teu povo. Levanta Ciros para favorecer o teu povo, e levanta homens e mulheres poderosos aqui como Ciro, Senhor. Homens e mulheres que serão usados para restaurar o que é seu. Homens e mulheres que serão usados, meu Deus, para restaurar Jerusalém, o templo, que serão investidores do teu reino. Levanta, meu Pai, levantam homens e mulheres poderosos, meu Deus, que serão usados de forma poderosa, incrível, sobrenatural, Senhor. Como o Senhor levantou Ciro, levanta Ciros. Não só Ciros do nosso meio, mas Ciros para favorecer o teu povo, Senhor, para favorecer o teu reino, para favorecer a tua obra. Abençoa, Senhor. Abençoa, abençoa. Eu declaro uma grande unção sendo derramada sobre esse povo. Eu acredito, meu Pai. Glorifica o teu nome para que fique sabido que o Senhor é Deus. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus que fez nos tempos de Isaías, Jeremias, que fez no tempo de Davi, no tempo de Salomão, no tempo de Esther, no tempo de Moisés, de Abraão. É o Deus que faz de novo, faz no nosso tempo, faz, meu Pai, na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro colheitas poderosas, eu declaro chuvas de bênçãos, eu declaro um transbordo sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus. Escrituras assinadas, feixes poderosos. Você vai voltar segurando os seus feixes.
Você vai voltar segurando as tuas colheitas, que serão poderosas, grandiosas, em nome do Senhor Jesus. Libera a palavra aí. Eu vou assinar a escritura do meu imóvel novo. Eu vou assinar a escritura da minha empresa, da minha sede própria. Eu vou assinar a escritura do meu apartamento. Eu não sei que escritura você tem como alvo, como meta. O Senhor disse, em tempos difíceis, o Senhor disse que escrituras seriam assinadas. Aquele povo estaria muito em breve assinando escrituras. Você vai assinar. Tem colheitas grandes chegando para você. Chuvas de bênção serão derramadas sobre a tua vida. Só mostre a Deus que você crê. Ezequiel 34, 26 diz: eu os abençoarei, e abençoarei os lugares em torno da minha colina, na estação própria. Ó, lê aqui por favor, ó. Lê aqui, ó. Diga comigo: na estação própria farei descer chuva. Haverá chuvas de bênçãos. Toma posse aí. Toma posse. Eu tomo posse de chuva de bênçãos. Vai derramar sobre a minha vida. Vai derramar. Na minha vida não haverá mais sequidão. Na minha vida não haverá mais escassez. Na minha vida não haverá sequidão. Não haverá deserto. Na minha vida não haverá. Deus vai derramar chuva de bênçãos. Eu tomo posse de chuva de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse de chuva de bênçãos. Eu profetizo sobre o teu povo, Senhor. Eu profetizo chuvas de bênçãos sendo derramadas sobre a vida desses homens, dessas mulheres. Eu declaro e profetizo, Senhor, abundância, crescimento, progresso. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo escrituras assinadas. Eu profetizo, Senhor, o Senhor fazendo de novo, fazendo o nosso tempo, fazendo na vida do teu povo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Pega o que representa a tua vida profissional, a tua vida financeira, ou pode ser a tua carteira, pode ser a chave da tua empresa. Pega aí, por favor. Pode ser o seu celular, que é uma ferramenta de trabalho que você tem. Levante aos céus, por favor. Senhor, abençoa. Consagra, Senhor. Consagra o que representa a vida profissional dele, a vida profissional dela. Consagra a ferramenta de trabalho, a chave da empresa, chave do negócio, telefone, que é uma ferramenta de trabalho, onde ela recebe ligações importantes, onde muitos fechamentos são feitos, muitos acordos. Eu quero declarar, Senhor, a unção sobre a vida dele. Eu quero profetizar, meu Pai, chuvas de bênção sendo derramadas sobre a vida do teu povo. Eu quero profetizar. Faça de novo, Senhor. Faça de novo, faça no nosso tempo, faça na nossa época, faça na vida desse povo. Eu declaro esse povo crescendo, contrariando as previsões. Meu Deus, as previsões não são boas, mas nós vamos contrariar todas as previsões, porque nós temos o favor. O Senhor é a diferença. A diferença na vida de Davi foi o Senhor. A diferença na vida de Salomão foi o Senhor. A diferença em nossas vidas é o Senhor. É o Senhor. O Senhor vai encher a boca desse povo de riso. Muita gente vai olhar para eles e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós também vamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo ela assinando, Senhor, as escrituras. Senhor, esse ano ela vai assinar a escritura do imóvel novo, a conquista, meu Pai, ó meu Deus, seja o apartamento, seja a casa, seja, meu Deus, o terreno,
plano, seja o escritório, seja a sede própria da empresa, eu não sei, eu profetizo para a honra e a glória do teu nome, escrituras sendo assinadas, e eu declaro chuvas de bênçãos. Eu declaro, Senhor, em 2023, a história dela será reescrita. Em 2023 vai ficar o registro, não importa se ela foi uma incrédula em 2022, em 2021, em 2020, se nos últimos anos ela foi uma Sara, duvidou da promessa, ela riu, ela não creu, ela mentiu, mas em 2023, meu Deus, entra uma nova pessoa, com uma nova fé, com um novo espírito, ó meu Deus, com uma convicção gigantesca. Eu declaro uma nova história, a história dela sendo reescrita, uma história vitoriosa, a história de quem creu na promessa, e o Senhor cumpriu a promessa, porque ele creu no Senhor, e o Senhor foi fiel àquele que creu, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu profetizo, bênção sem medidas sendo derramada sobre a vida desse povo, e que 2023 seja incrivelmente, disparadamente, o melhor ano da história de vida desses homens e dessas mulheres. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse desta oração. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor faz de novo e vai fazer na minha vida. O Senhor faz de novo no nosso tempo, na nossa época, só que agora o Senhor vai fazer na minha vida, porque eu acredito e tomo posse da promessa. Amém? E graças a Deus, para Jesus bem forte.